Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos realizar o último clamor desse propósito que fizemos essa semana, que é o clamor do ponto final. Prepare um copo com água, deixe aí junto do seu celular, nós vamos consagrar essa água e ao final você vai beber desta água. Deixa eu me apresentar primeiramente, eu sou o Bispo Cristiano e esse canal é para ser bênção na sua vida. Inclusive todos os dias nós fazemos uma leitura do Evangelho, estamos lendo o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos voltar a ler um pedacinho daquilo que a gente leu ontem. Então ali no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nós vamos ler ali do versículo 17, mas nós vamos ler até o 23 hoje, do 17 ao 23, tá bom? Bom, vamos pedir a Deus uma direção para a nossa leitura. Se você não é inscrito no canal, então agora mesmo, vai lá, inscreve aí no canal, que vai abençoar também o canal para que nós possamos ser recomendados para outras pessoas. Deixe o seu like também. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a sabedoria para lermos e entendermos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Até aqui, tudo é possível ao que crê. Bom, eu queria hoje falar sobre essa indignação que havia no coração do Senhor. Às vezes, essa foi uma das poucas vezes que nós vemos Jesus irritado com os discípulos, não só com os discípulos, mas todos aqueles que estavam ali naquele momento, né? Porque ele diz de forma ali bem dura, ele chama aquela geração de geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Sabe? Por que Jesus ele agiu ou ele disse essas palavras? Porque, querido, nós precisamos entender que quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim do Éden e deu a ele autoridade sobre os animais, autoridade sobre a natureza, e essa autoridade foi dada ali no jardim do Éden. Quando o homem pecou, o ser humano pecou, ele perdeu essa autoridade, ele entregou essa autoridade nas mãos do inimigo, do diabo, daquele a quem ele deu ouvidos. E então começou a haver uma transformação na natureza do homem. O homem começou a viver em conflito. O primeiro conflito foi o conflito com Deus, o conflito com a natureza, o conflito com o próprio homem. E você pode observar isso já ali no capítulo 4 de Gênesis, quando há o primeiro assassinato. Caim mata o próprio irmão, ele mata Abel. Por quê? Porque o homem começou a viver em conflito. E não só o homem, o pecado do homem, ele afetou até a própria natureza, que está em conflito com ela mesma. Os animais, né? Um mata o outro para se alimentar. Tudo isso não existia esse conflito. Esse conflito ele veio a existir por causa
do pecado do homem. A vinda de Jesus, um dos propósitos da vinda de Jesus foi trazer-nos de volta essa autoridade perdida lá no Éden. E o propósito de Deus é que a gente viva debaixo dessa autoridade. E quando isso não acontece, essa é a razão pela qual Jesus ele disse: ó geração incrédula. Há uma outra tradução, há um outro evangelho que é o de Lucas ou de Mateus, que fala desse mesmo texto e diz: ó geração incrédula e perversa. Inclusive Marcos trata de amenizar aqui a palavra, mas a indignação era forte. Por quê? Porque o propósito de Deus é trazer-nos de volta para esse lugar de autoridade. Embora nós ainda não tenhamos a autoridade plena como era lá no jardim, porque nós ainda vivemos em conflito com os animais, a natureza, porém, nós hoje podemos viver em autoridade contra as forças espirituais do mal. E a razão dessa palavra tão dura de Jesus é essa, porque ele não via, nem os discípulos que conviviam com ele estavam ali entendendo isso e vivendo isso, vivendo em autoridade. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para vivermos em autoridade, não para viver subjugado debaixo das influências do diabo, do inferno, que veio para roubar, para matar, para destruir. Nós vemos aí quantos lares que estão sendo destruídos pelo diabo, quantas pessoas padecendo com depressão, com angústia, miséria, fome, sofrimento, enfim, o mal ele tem agido de forma tremenda, poderosa nesse mundo e na vida de muitas pessoas. E Deus nos deu a nós, povo dele, a igreja do Senhor, tem autoridade para vencer, para repreender o mal, para libertar o cativo, para salvar o aflito. E isso muitas vezes não tem acontecido. Então, por isso que o Senhor, a palavra do Senhor, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, viver em fé é viver em autoridade. Você observa que quando Jesus ele curou o servo do centurião, Jesus disse assim, que se admirou da fé daquele homem. Por quê? Porque aquele homem disse assim: se eu mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu sou um homem que estou debaixo de autoridade, e quando um superior me manda fazer algo, eu faço, e quando eu mando alguém fazer, algum dos meus subordinados fazer alguma coisa, ele também faz. Eu sei o que é autoridade, e fé é autoridade. Por isso que Jesus se admirou, e Jesus mandou uma palavra, o servo daquele homem, daquele centurião, foi curado. É isso que nós precisamos entender, que andar em fé é andar em autoridade. Agora, por que Jesus fala lá no final, essa casta não sai senão com jejum e oração? Porque é o jejum e a oração que nos faz estar em comunhão com Deus. O que é a oração? A oração é para nós falarmos e ouvirmos a Deus. O que é o jejum? O jejum é estar com fome, mas a fome de Deus, da presença dele. Para isso é que se deve jejuar. Por quê? Porque eu só posso exercer autoridade se eu conhecer o autor. A autoridade vem do autor, o autor é Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus para poder exercer autoridade. Por quê? Porque a autoridade não é uma carta em branco que Deus nos dá para que a gente faça o que a gente quer, para que as nossas vaidades sejam atendidas. Não. Eu até usava o exemplo na igreja de quando eu era jovem, que eu ia para a igreja, muitas vezes estava chovendo e eu usava a autoridade para repreender. Eu estendia a minha mão, mandava parar a chuva, né? E as pessoas muitas vezes pensam assim: poxa, a chuva parava? Não, não parava não, irmão, continuava chovendo. Eu até brinco que eu dizia assim, você não vai parar não para a chuva, mas você também não vai me parar não, porque eu vou para a igreja mesmo com você, tentando impedir. Então, querido, a autoridade é isso. Não é eu vou mandar fazer uma coisa e Deus vai obedecer só porque eu estou mandando, não. Porque tudo bem que eu não queria a chuva, porque ela atrapalhava eu de ir na igreja. Mas quantas pessoas precisavam da chuva? Então o Senhor não vai
a autoridade não é uma carta em branco para você pedir o que você quer. É para você entender o que Deus quer e você andar na vontade dEle, para você poder governar os ambientes. É para você mudar as situações, porque você vai estar em situações difíceis, você vai estar em ambientes difíceis, em momentos difíceis, e a autoridade é para você ali repreender o que está de errado, é para que você ali represente o Senhor Jesus naquele ambiente e mude, não para que você fique prostrado, desanimado, para que você fique olhando para trás, não, é para que você ali exerça o que Deus te deu e abençoe aquele lugar. Então, querido, eu quero orar pela sua vida aqui agora. E quero, inclusive, convidar você, a partir de domingo, amanhã, inclusive, a gente não envia a mensagem, a gente vai enviar na segunda-feira. Mas eu vou começar a partir de amanhã um propósito da semana, do jejum, de oração. Eu vou colocar o seu nome no jejum. Porque se tem castas que são vencidas só com jejum e oração, então nós vamos vencer essas castas de demônios através da fé com o jejum e com a oração, tá bom? Eu quero colocar o seu nome, da onde você está, que bairro, que cidade que você está, o país que você está acompanhando a mensagem e o seu nome. Você me manda para que eu coloque no caderno de oração, de jejum, que eu vou fazer 7 dias de um propósito de jejum que vai começar nesse domingo, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo ao Senhor em favor da vida de cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, e nós, ó Deus, pela fé, declaramos que haja um ponto final nessa dor, nesse sofrimento, nessa angústia que está na vida dessa pessoa agora. Seja um câncer, diabetes, seja um problema na família, que esse mal seja agora queimado, repreendido, sai agora, no nome de Jesus. Pai, abençoe esse copo com água e ao beber desta água, que o Senhor cure, liberte a todos que estão participando dessa oração. Amém e glória a Deus. Beba da água e determine aí no seu coração, diga para você mesmo, um ponto final nesse sofrimento em nome de Jesus. Graças a Deus. Um abraço, fique com Deus. Segunda-feira nós voltamos com uma outra mensagem de Deus para o seu coração.